Querido irmão, querida irmã, bom dia para você que está nos acompanhando, que já é ouvinte, você que está sintonizado aqui, seja muito bem-vindo, bom domingo, o dia da ressurreição para você, sua família e sua comunidade. Eu sou Dom Josafá Menezes da Silva, arcebispo metropolitano aqui de Vitória da Conquista, Bahia, chegando até você para refletirmos sobre a palavra de Deus. Hoje são 14 de fevereiro de 2021, domingo da sexta semana do tempo comum. Já estamos muito próximos, portanto, do tempo quaresmal. Domingo próximo já temos o primeiro da quaresma. Vamos ao último evangelho desta série de domingos do tempo comum, no início deste ano novo de 2021. Temos, portanto, Marcos, capítulo 1, versículos do 40º ao 45º. Escutemos. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: "Se queres, tens o poder de curar-me." Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: "Eu quero, fica curado." No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: "Não contes nada disso a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles." Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade, ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Nós estamos lendo, portanto, ouvinte, aos domingos, versículo por versículo, do Evangelho de Marcos. Domingo passado vimos o dia de Jesus em Cafarnaum. Pela manhã, esteve na sinagoga e curou um possuído por um espírito impuro. Depois disso, foi para a casa de Pedro e André e ali encontrou a sogra de Pedro acamada, portadora, portanto, de uma febre bastante alta, e diante daquela situação, Jesus impôs as mãos sobre ela, erguendo-a, de modo que ela começou a servir de acordo com o Evangelho. Recuperou completamente a sua vitalidade e se colocou a serviço de todos. De tardezinha, à tardinha, os doentes e os possuídos pelo espírito impuro de toda a cidade vieram até a casa de Pedro e André e diante da porta ficaram, portanto, expostas para a atenção de Jesus. Marcos enfatiza todos e de toda a cidade. Isso para dizer, portanto, da universalidade da ação de Jesus. Jesus, então, curou a muitos, diz o texto. De madrugada, Jesus foi para um lugar deserto rezar e Pedro, sentindo a sua falta, foi procurá-lo e lhe disse: "Todos estão te procurando." Jesus lhe respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias das vizinhanças, a fim de pregar também por ali, pois foi para isso que eu saí." O trecho de hoje, portanto, ouvinte, começa dizendo que um leproso chegou até Jesus. No tempo, então, de Jesus, a lepra não era somente uma destruição irreversível do corpo, mas era também uma morte social. Flávio José, um historiador do tempo, então, de Jesus, disse assim: "Os leprosos devem ficar longe das cidades, não podiam encontrar ninguém
não são diferentes de um cadáver. Eram, então, um cadáver ambulante. Ao dizer vamos às redondezas, às aldeias mais distantes, Jesus incluiu no seu itinerário, no seu horizonte de ação, os lugares onde estão as pessoas que, de algum modo, foram afastadas do convívio, pessoas consideradas perigosas para a saúde pública. Jesus, então, põe-se em condição de encontrar com essas pessoas que todos evitam de tocar, pessoas que foram obrigadas a viver nos desertos e, inclusive, revelar a própria condição quando alguém se aproximava. Vestes rasgadas, cabelos em desordem e barba coberta, gritando impuro, impuro, segundo o livro do Levítico, capítulo 13. Ainda José Flávio, então, dizia assim: os leprosos devem ficar longe das cidades, não podiam encontrar com ninguém, não eram diferentes de um cadáver. O leproso era uma pessoa sem possibilidade de relação e de comunhão, nem com Deus, nem com as outras pessoas. Era a lepra um mal físico terrível e um mal espiritual. As pessoas que contraíam a lepra eram consideradas malditas, quer porque eram abandonadas, descuidadas, e elas, então, eram destinadas ao apodrecimento. Inclusive, elas tinham um mau cheiro enorme, porque eram completamente abandonadas e não tinham a possibilidade de cuidados da parte das estruturas sanitárias do tempo de então. Era a lepra uma doença devastadora do corpo e um mal que devastava completamente a pessoa. Era um mal, portanto, que todos repugnavam. Aquele homem, ouvinte, acometido por um mal que a ciência médica não podia enfrentar naquele tempo, ao invés de se colocar distante de Jesus, como previsto na lei, se aproxima, então, do mestre da Galileia, na certeza de ser acolhido e curado. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: se queres, tens o poder de curar-me. O homem então se apresenta com muita humildade e compostura. O texto diz: se ajoelha. Além de ser uma das atitudes humanas mais importantes que existe, o ajoelhar-se é também um gesto que se faz diante de Deus. A cura tem início quando, então, estamos conscientes que alguém quer o nosso bem, está disposto a carregar, a suportar e tem condições de curar o nosso mal. Essas condições pareciam embutidas nos gestos e nas palavras do leproso que se apresenta diante de Jesus. Somente Marcos diz que Jesus se compadeceu. Significa que Jesus age profundamente comovido. As profecias previam que o Messias teria compaixão das misérias de seu povo. E é isso que Jesus demonstra. Alguns manuscritos dizem, porém, que ao invés de Jesus comover-se, Jesus teria se indignado contra o poder do mal que, nas suas mais diversas manifestações, vai destruindo as pessoas, separando-as do convívio, configurando um verdadeiro apartheid. Até que exista o mal, as pessoas vão habitar fora do acampamento. Jesus teria reagido, gritado com força: eu quero, fica curado. Então, Jesus luta contra toda forma de mal
que destrói as pessoas. O texto diz que Jesus estendeu a mão, cheio de compaixão, tocou nele e disse: eu quero, fica curado. No Evangelho, toda vez que Jesus se comove diante de uma situação, ele a toca. Toca no intocável. Tocando ama, amando cura. Deus não cura com um decreto, mas com uma carícia. A resposta de Jesus ao "se queres" do leproso é simples e direta: sim, eu quero, fique curado. Essa é uma bela notícia. Deus eternamente quer filhos curados, quer as pessoas sãs, vivas, felizes. A presença do poder de Deus em Jesus de Nazaré é tão grande que basta que ele toque num mal terrível para que a pessoa fique sã. Estendendo a mão, Jesus transmite o seu poder, mas também demonstra a sua humanidade e manifesta o seu amor infinito. Sentindo o calor das mãos de Jesus, o leproso experimenta novamente, então, o valor da humanidade que tinha perdido. Agora pode sorrir e readquirir a vida. É altamente significativo o modo que Jesus opera a cura. Não se limita a proferir uma palavra salvadora, como havia feito em outras ocasiões, mas cumpre um gesto que o faz entrar em contato também físico com o leproso. Jesus o toca naquele que todos evitam tocar, e todos tinham o temor de se contaminar. Aquele toque que vence separações e as barreiras erguidas pelos homens, mesmo em nome de uma lei santa, põe fim à segregação do leproso e o reintegra na comunidade dos homens, redefinindo, portanto, os canais de comunicação e de relação que tinham sido interditados. Talvez se pode ver também nesse gesto de Jesus um sinal de polêmica com os sacerdotes que se limitavam a emitir naquela época somente o diagnóstico de contaminação e de purificação, sem nunca se preocuparem concretamente em oferecer um elemento de cura para os leprosos. É uma tentação também para nós, diante do mal físico ou psíquico de uma pessoa, fugirmos, com medo do risco de contaminação. É difícil acolher quem tem o corpo e a alma deformados. A capacidade de acolher o impuro é condição para sermos cristãos. São Francisco de Assis diz que no dia em que abraçou o leproso, compreendeu o que era o cristianismo e começou a se assemelhar a Cristo. São Francisco foi o homem mais semelhante a Cristo que existiu neste mundo, segundo os seus biógrafos. O Evangelho diz que no mesmo instante a lepra desapareceu e aquele homem ficou curado. Então Jesus o mandou embora, falando com firmeza: não contes nada disso a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ouvinte, o encontro entre Jesus e o leproso não termina com a cura. De maneira muito enérgica, Jesus dá ao leproso duas ordens bem concretas. Não deve falar a ninguém de sua cura, deve ir aos sacerdotes e prestar a oferenda prescrita pela lei para os casos de purificação, conforme o Levítico, capítulo 14. Significa que Jesus não quer suscitar em torno daquela cura nenhum outro alvoroço, nem quer acrescentar mais expectativas em relação ao povo
de cura e de libertação. Além disso, Jesus quer demonstrar que não deprecia a lei. Com essa atitude, quer que o leproso seja oficialmente reconhecido como puro e que, do ponto de vista religioso e social, volte a ser integrado, uma vez que está plenamente restabelecido. O que aconteceu? O leproso foi e começou a contar e a divulgar de maneira enfática o fato. O leproso curado, ao contrário do que Jesus lhe disse, então começou a ser um protagonista do mistério de Jesus. Ao ser purificado, sua condição melhorou improvisamente e, como é lógico, não pôde fazer outra coisa senão divulgar por toda parte o que Jesus fez por ele. Inicia-se assim o que Jesus tinha temido tanto. Jesus passa a ser reconhecido por todos como aquele que pode curar. Todas as esperanças começam a ser postas sobre ele. Como tinha se retirado de Cafarnaum, quando o povo queria retê-lo dentro dos próprios muros por causa do seu poder de curar as doenças e os demônios, também agora Jesus evita entrar nas aldeias, permanecendo nos lugares pouco habitados. Porém, esse seu modo de proceder serve pouco. Também ali aparecem as multidões. No leproso temos então um profeta loquaz, e de toda parte vinham pessoas procurar Jesus. Com as palavras do leproso, nasce em torno a Jesus um movimento de simpatia, de modo que as pessoas começam então a procurar Jesus, que agora não tem tempo para nada. Nós somos pouco entusiasmados por Jesus na família, no trabalho, na escola, no colégio, no lazer. Será que não falamos de Jesus porque não nos sentimos curados? Será que Jesus é a pessoa mais importante de nossa vida e nós não podemos torná-lo mais conhecido e amado? Será que não somos seguros da bondade e do poder de Jesus, por isso não falamos nada a respeito dele? São perguntas que nós nos fazemos e podíamos hoje tentar responder, ouvinte da Rádio Canção Nova. É incrível que o Evangelho termina dizendo que Jesus não podia mais entrar na cidade, que ficava nos lugares desertos. Significa que Jesus vive agora no lugar onde viviam os leprosos. Acontece então uma incrível inversão de papéis entre o leproso e Jesus. O leproso curado pode retornar ao convívio dentro da comunidade, enquanto Jesus é constrangido a permanecer fora dos lugares habitados. Também isso faz parte do modo com que Jesus assume o sofrimento de todas as pessoas neste mundo. Jesus se compadece dos enfermos e tem poder e vontade de curá-los, como demonstra precisamente o encontro com o leproso. Sua grande preocupação, em todo caso, é que sua verdadeira missão passe sem ser realmente reconhecida e tomada a sério. Os homens se sentem satisfeitos de ter entre eles alguém que possa ajudá-los. Querem ser libertados por ele de suas enfermidades, querem recuperar a saúde. Porém, esquecem que Jesus veio para anunciar o reino de Deus e chamar à conversão e à fé. As cidades galileias, onde Jesus realiza a maior parte de seus milagres, serão duramente recriminadas por Jesus. O consideram como um médico extraordinário, porém, não os escutam suficientemente como anunciador do Evangelho de Deus. As curas não são, portanto, o objetivo da missão de Jesus. São simplesmente sinais que devem demonstrar
o amor de Deus pelo homem e sua vontade de salvar a todos plenamente. O reino de Deus, então, não consiste numa vida terrena, ilimitada e sã, mas numa vida eterna com Deus. Isso se manifesta definitivamente com a morte de Jesus na cruz, que representa o final violento da vida humana, e com a sua ressurreição, Jesus entra definitivamente na vida divina imortal. Naquele gesto e naquelas palavras de Cristo está toda a história da salvação. Está encarnada a vontade de Deus de curar-nos do mal que desfigura a nossa condição humana e arruína as nossas relações. No contato entre as mãos de Jesus e o corpo chagado do leproso, são derrubadas as barreiras entre Jesus e a impureza da humanidade, entre o pecado e a inocência. O amor de Jesus, então, é mais forte do que a morte. Podemos dizer que Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades. Recuperar um leproso para a tradição bíblica era como ressuscitar um morto. Recuperar um leproso para a tradição bíblica era como ressuscitar um morto. E os evangelhos apresentam esse fato como um sinal do advento do reino. Onde o reino se faz presente, tudo refloresce e a vida retoma. Onde rompe a novidade de Deus, tudo renasce e tudo se renova. A vontade de Deus em relação ao homem é unicamente voltada para o bem e para a vida. Eu quero, fica curado. Os comentaristas sempre viram na cura do leproso um milagre ainda maior e mais importante, a cura dos nossos pecados. O pecado como a lepra conduz à morte, não do corpo, mas da vida espiritual. Como a lepra, o pecado tende a alargar a sua influência, tomar o corpo todo, inclusive se estender para as outras pessoas. Nós somos envenenados pela poeira do pecado que respiramos. Eis, ouvinte, o significado do encontro de Jesus com o leproso. O impuro se encontra de cara a cara com o santo. A lepra que corrói o corpo se confronta com aquele que tem o poder de purificar e restaurar. O mal, então, encontra o seu remédio. Na pessoa do leproso, o Salvador toca e purifica o mundo mergulhado no pecado. O Messias veio para restituir dignidade aos homens e mulheres dispersos pelo pecado. Ouvinte, esse evangelho, então, é o ponto culminante desse primeiro processo litúrgico e nos abre, então, o caminho para a celebração da Páscoa e, assim, podemos entrar no tempo quaresmal. Marcos faz do leproso curado, como vimos, o primeiro missionário, a primeira testemunha e o primeiro anunciador por excelência da palavra que começa a se transmitir entre as aldeias da Galileia. Simboliza, então, os anunciadores que virão depois. Nós estamos fazendo uma verdadeira maratona para apresentar nas diversas paróquias os novos párocos e administradores paroquiais. Na quinta-feira passada, 11 de fevereiro, apresentamos o padre Wagner Chaves Santana como novo administrador da paróquia São João Batista, no município de Ribeirão do Largo, aqui na Arquidiocese de Vitória da Conquista. Ontem, 13 de fevereiro, às 16 horas, apresentamos o novo pároco da paróquia Santo Antônio, em Caetanos, também na nossa arquidiocese, o padre Lenito de Jesus Santos. Hoje teremos a apresentação às 10 horas
do padre Técio Andrade Lima e do diácono Jones de Jesus Santana como administrador paroquial e colaborador pastoral da paróquia São José, distrito de Inhobim, aqui em Vitória da Conquista, respectivamente. E às 17 horas teremos a apresentação do padre Antônio Gonçalves como pároco da paróquia São Sebastião, em Belo Campo. Assim, seguimos a nossa maratona. Ouvinte, bom domingo, alegria poder comunicar com você. Deus abençoe, muitas felicidades. Concluímos esse período do tempo comum e nos preparamos para o tempo quaresmal com a celebração na próxima quarta-feira de cinzas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Ouvinte, bom dia, bom domingo, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Até a próxima semana, se Deus quiser.